Onde está a sua liberdade? A nossa está declarada na bandeira. Bem-vindo a Minas Gerais. Aqui, a natureza é livre. A arte é livre. A mistura de sabores é livre. E você? Você é livre para curtir tudo isso. A liberdade mora em Minas. Conheça, encontre a sua e compartilhe. 11 óbitos por AVC a cada 1 hora. O AVC não tem hora de acontecer. O reconhecimento dos sinais e sintomas do AVC antes de 4 horas e 30 minutos pode salvar cérebro. Cada minuto conta. Minutos salvam fala. Minutos podem salvar mobilidade. Minutos podem salvar memória. Minutos podem salvar vidas. Junte-se ao movimento da corrida contra o tempo. Olha só, ter cabelo crespo não tem nada de ruim, até porque não existem cabelos ruins. Então quer dizer que preto é negativo. Vamos botar tudo em pratos limpos. Em Minas Gerais, a cada 2 dias, uma mulher morre vítima de violência doméstica. Em 50% dos casos, as mortes foram causadas por facas, tesouras ou canivetes. Então corta essa de que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Tem que discar 181 e denunciar sim. Porque lugar de homem que agride mulher é aqui. Boa noite, meus queridos telespectadores. Enfim, estamos tendo o prazer de receber Gilberto Almeida, engenheiro, ex-secretário municipal de planejamento, assessor parlamentar do deputado estadual Gustavo Santana e oficialmente cidadão passense, embora já o fosse de coração. Boa noite, Gilberto Almeida. Boa noite, querida amiga. Boa noite a aqueles que acompanham e que ansiosamente aguardam o programa pela qualidade, pela inserido na mais importante essa política do passo. Gilberto, para a tristeza de meia dúzia, hoje você é oficialmente cidadão passense. Honraria concedida através de um projeto de resolução do vereador Edmilson Amparado, vocês sempre tiveram em esferas políticas diferentes, partido diferente. Qual que foi a sua reação quando você soube que ia ser agraciado com esse título? Foi uma surpresa? Foi uma muito agradável. Eu fiquei extremamente feliz, porque morei 20 anos atrás. Não tive o privilégio que 3 dos meus filhos eram de nascer na cidade. Tenho uma ligação
profunda capacidade, e somente com pessoas, amigos, como você, né? E formalizar a situação. E eu sempre dizia, mesmo antes do que eu era de Passos, né? Mas formalizar isso, criar isso como um documento formal, prestativo, que representa o povo da cidade, é uma grande alegria para mim, uma gratidão eterna aos vereadores, muito especialmente a vereadora de Wilson, com quem eu sempre militei em áreas políticas diferentes, mas preservando o bom relacionamento, o respeito e até mesmo a amizade. O ato de generosidade do vereador Edilson fez com que essa importante homenagem se revestisse de caráter mais profundo ainda. Você guarda alguma mágoa de Passos? Não, mágoa nenhuma, guarda saudade. Tive 20 anos aí, eu levo uma vontade tremenda de voltar, né? Na época, me transferi para Belo Horizonte, meus filhos estavam em fase. Eu tive uma proposta da iniciativa para trabalhar, fez uma proposta irrecusável e acabei com raízes aqui. Como tem aquela canção do Lúcio Matias, na Selva de Pedra, né? Não posso voltar porque na cidade grande já criei raiz. Mas guardo uma saudade profunda e um afeto muito especial para os pacientes todos. Claro que tem amigos cujo relacionamento e sentimento é superior, mas não tem mágoa nenhuma, tem saudade. Isso é muito bom. Não tem como falar com você sem falar no senhor José Figueiredo e no Nelson Maia. Com que idade você foi secretário deles? Que quando você foi secretário do José Figueiredo, você era bem jovem. Eu tinha 30 anos. E José Figueiredo, 30. Uma pessoa humano, com caráter, personalidade de José Figueiredo. E na amplitude da sua experiência, você imagina a riqueza que foi para mim, um jovem de 30 anos, diariamente ações de uma pessoa tão importante, tão respeitada, e que deixou o nome dele na história dessa cidade. José Figueiredo é uma das poucas unanimidades na cidade de Passos. Olhando para o passado, o que você consertaria nessas administrações se tivesse oportunidade? O que você acha que foi feito de errado ou o que deixou de ser feito? Bom, toda a comunicação tem pontos positivos e pontos negativos. Depois que é fácil as palavras diferentes, mas eu acho que um problema crônico, e é ciência de estrutura de planejamento mais eficaz, mais eficiente, mais produtiva e com mais risco no futuro. Eu vou dar apenas um exemplo aqui, não que eu tenha feito, eu participei, mas foi o melhor secretário de planejamento que participei, o Dr. Roque Piatini. Na época, ele fez um plano diretor de trânsito. Por quê? Você mudar, por exemplo, tem pressão dos atores, dos vereadores, para mudar a mão de uma rua. Aí você muda. Isso não pode ser feito sem uma análise geral, uma análise corporativa do trânsito da cidade. E na época foi feito um meticuloso estudo, onde qualquer alteração das regras de trânsito implantadas na civilização era estudada com um impacto global. E esse plano, infelizmente, desapareceu. Eu quis procurar, se ainda existia resquícios disso da prefeitura, não encontrei. Então, acho que falta dar continuidade aos processos de planejamento que são implantados. Ainda lá na época da F. Figueiredo, nós começamos a educação do diretor do município. E fizemos isso com uma forma muito compartilhada. Dezenas e dezenas de reuniões
não só com entidades de classe, setores produtivos, vetores políticos, como com a população. Ele ficou pronto para ser enviado ao Legislativo, e na época foi feito pela primeira vez na história de processos de transição. Eu pactuei com os novos gestores que não enviaria o projeto no finalzinho do governo para que o novo prefeito pudesse revisá-lo. O que foi feito na época, o prefeito Dr. Zé Hernani fez a revisão e enviou para o Legislativo. E durante 30 anos, sei lá quanto tempo, não houve uma coisa que perseguia aquelas diretrizes que foram estabelecidas. Na época, nós tínhamos a participação da então Fundação de Ensino Superior de Passo, mas era para ter publicidade. O Código Tributário do município foi feito também, eu participei na época do Zé Figueiredo. Ele é o mesmo até hoje, veio sendo remendado. Agora, se com essa código da reforma tributária nacional, vamos pensar nisso. Mas quantos anos depois? 89 a 92, então você vê aí, já são 30 anos que nós estamos, 32 anos, nós estamos sem que tenha continuidade os diplomas legais que norteiam o planejamento público no município. Então, essas são as questões gerais, eu acho que os prefeitos deveriam e devem prestar mais atenção. Eu vi agora uma notícia que achei positiva, que é o plano de mobilidade urbana, que é muito ligado a esse trabalho que fiz há 30 anos atrás, sobre a visão diferenciada que tinha. Ele precisa também ter objeto de discussões. Eles foram contratados por uma empresa privada, pelo menos eu não tenho notícia de nenhum debate quanto a isso, de uma ausculta aos segmentos interessados da comunidade, para que ele seja não só um documento técnico bem feito, como também um documento que expresse o interesse e a vontade da população. E deve também, isso é imperativo, não se limitar às questões da Secretaria de Segurança Pública. Deve também envolver de uma forma atuante a Secretaria Municipal de Planejamento, que é aquela que tem visão global. Não é só trânsito, não é só transporte coletivo. Aí, junto com isso, vem questões de segurança, de adaptação, de fluxo de trabalhadores, enfim, existe uma gama enorme de vetores que a Secretaria de Planejamento tem as informações, os dados, e que é muito bem dirigida pelo meu conterrâneo, Heber, da melhor qualidade. Nós que temos memória, ou que estudamos um pouquinho, sabemos que o Nelson Maia, quando assumiu a prefeitura, pegou a Avenida Comendador Francisco Avelino Maia destruída, que inclusive alguns moradores foram obrigados a deixarem suas residências porque algumas corriam o risco de desabar. O município tinha verba em caixa, o prefeito que saiu deixou verba em caixa para esta obra? Não, nem um centavo. E nós tivemos muita dificuldade de auxílio em outros níveis de governo do Estado. Participou de tudo, nada. Na manhã do dia 31, ao dia 1º, veio aquela forte tempestade que provocou risco de arrombamento daquele prédio da Avenida Dr. Tal. E nós estávamos com um projeto de governo pronto, não estava previsto, não era previsível que fosse acontecer assim e uma obra gigantesca, talvez a obra mais marcante do governo do Nelson Maia, não só pela importância urbanística, mas a obra foi custeada todinha com recursos municipais. Nós fizemos um grande projeto de envergadura de futuro, tanto é que hoje os problemas que acontecem ali, a contribuição de água na região
tem aumentado, tem tudo impermeabilizado a mais a cada dia, e aquele trecho até a antiga rodoviária nunca mais teve problema. Né? E esse projeto foi depois feito por parte urbanística pelo arquiteto Paulo Augusto, através de um concurso público que venceu, e foi realizada essa grande obra que marcou as questões diárias urbanísticas municipais, graças à cultura obstinada. O Nelson madrugava todos os dias na avenida e ficava preocupado com aquilo, ia atrás, tentando os recursos federais, recursos estaduais, mas era um tempo que nós, primeiro, não tínhamos emenda parlamentar. Segundo, existia uma ficha política do governo do Estado que queria eleger seu candidato em Passos, e naquele tempo essa emulação política era muito mais poderosa. Mas foi feito, o importante é que foi feito, algumas coisas tiveram que esperar um pouco mais dos seus recursos, foram priorizadas para a avenida, mas mesmo assim, no final do mandato do Nelson, todos os itens registrados em cartório do ano de governo foram cumpridos, exceto um, portanto, 95%, só a usina de reciclagem de lixo, que naquela época eu inclusive estive em Curitiba para conhecer as experiências lá, e existia alguns problemas de operação, principalmente naqueles filtros, naquelas telas que filtram o composto orgânico, que não tinha sido resolvido ainda, então nós decidimos por não realizar esse projeto, porque ele não estava dando certo lá. Na época, o ministro fez e está lá parado. Foi abortado o projeto e a construção da usina de reciclagem e compostagem de lixo. Mas eu acredito que isso já tenha sido posicionado, eu não tenho informações aí. Voltando na avenida, hoje, para fazer uma obra daquela, você tem ideia de quantos milhões seria? Olha, ela ficava meses da datação temporal do município. O orçamento da cidade foi de 4 milhões. Eu vou fazer a conta, a receita necessária por 6 vezes a procura dessa obra. Mas é coisa de 50 milhões para lá. Gilberto, você sempre teve um bom relacionamento com o deputado Cássio Soares. Por que, em vez de ser assessor dele, você é assessor de um deputado que não é da região? Eu tive uma relação boa com o deputado Soares, eleitor dele. O que aconteceu? Eu estava na atividade privada e como eu construí uma nova família com filhos pequenos, eu tenho 2 filhos, um de 14 e 12 anos, o desafio de educá-los, encaminhá-los na vida, se tornou patente, sendo que apenas valores de aposentadoria não são suficientes. Então, eu resolvi retomar o trabalho. E na época até conversei com o deputado Cássio Soares, que se me interessava, ele tem um político interessante, então poderia ajudar. Mas você sabe, Gabriel, que existe na política sempre pessoas que politicamente são de outra corrente e levam isso para o pessoal. Muito embora eu não tenha obtido a resposta do Cássio Soares, mas eu acredito que foi o posicionamento de alguns políticos ligados a ele, não vale a pena mencionar, é que eu estou estabilizado, muito feliz, muito contente, contribuí com o deputado Zé Santana, quem eu conheci, a família há 40 anos, e o importante é que eu estou cumprindo o meu dever de pai, e trabalhando numa coisa que eu gosto imensamente de fazer, que é
o relacionamento com as comunidades do interior, procurar encaminhar demandas que são importantes. E fica mais interessante ainda, porque a região do deputado é o Vale do Mucuri e o Vale do Jequitinhonha. São regiões muito pobres do estado. Então, tem a oportunidade de encaminhar e solucionar problemas, minimizando o sofrimento daquela gente tão boa, tão bonita, importante na mineira. Isso nos agradece e é uma aventura o deputado Santana permitir que eu possa assessorá-lo nessa obra, nessa. Na sua opinião, Cássio sai para deputado federal, tem chances? Olha, eu fiz uma entrevista do deputado Cássio Bastos dizendo que é uma possibilidade a ser considerada. Claro, tem uma postura política que o garante um reduto eleitoral muito forte. Eu acredito que certamente vai eleição. Entretanto, se eu fosse ainda do relacionamento do deputado Cássio Bastos, eu acho inteligente, competente e bem estruturado político como é, ele deve acessar isso. Hoje o Cássio é líder de uma das bancadas de sustentação do governador, é protagonista da Assembleia, uma das figuras no cenário de 77 deputados, e caso vá para a federal e se eleja, e acredito nessa eleição, ele vai ser um 511 deputados. Vai ser uma planície. Tem que começar a remar tudo de novo, eu acredito até que vai conseguir com o tempo, mas leva tempo de uma forma muito mais complexa e difícil. Enquanto que aqui em Minas, o deputado estadual, e na posição privilegiada que ele ocupa graças ao trabalho, né? Ele teria oportunidades, né, primeiro, de presidir o Legislativo Mineiro, e se em outros momentos até pleitear por sucesso de eleições majoritárias. Então é um link mais rápido, mais direto. E eu tenho um relacionamento com muitos deputados que foram estaduais e foram federais. Existe, de uma forma quase geral, um desalento, uma saudade de deputados estaduais. O ex-deputado Emílio Galo, muito amigo, era líder do governo na Assembleia, era um homem de muita importância no cenário mineiro, se elegeu deputado constituinte. O desalento dele foi tão grande que ele resolveu encerrar a carreira. Nem disputou uma reeleição para garantir. Mas ele me falou, pessoal, para viver nesse cenário aqui, eu prefiro me aposentar e não participar mais da vida. O próprio deputado Emílio Jacuru, uma vez, me reclamou das dificuldades que existem no cenário federal em relação à vida que ele tinha como deputado estadual, onde foi presidente da Assembleia. Eu acho que esse é um tratamento que o deputado Cássio Bastos deve estar fazendo, dentro lógico de político. Acredito que não significa que ele vá deixar de crescer politicamente, mas inegavelmente, os primeiros momentos no cenário federal, no Congresso Nacional, é de um deputado na planície vai ter que começar a remar tudo, que é um atraso na vida política. Enquanto que aqui já tem uma cultura que o diferencia dos seus demais pares. Vamos dar só um intervalinho e já voltamos, tá bom? Onde está a sua liberdade? A nossa está declarada na bandeira. Bem-vindo a Minas Gerais. Aqui, a natureza é livre. A arte é livre. A mistura de sabores é livre. E você? Você é livre para curtir tudo isso. A liberdade mora em Minas. Conheça, encontre a sua.
e compartilhe. Olá, tudo bem? Estamos vivendo dias de intenso calor que podem causar danos para a nossa saúde. Os principais danos relacionados ao calor são a exaustão, cuja manifestação é através do cansaço, fadiga, mal-estar, sensação que vai perder a consciência, podendo até perder a consciência, cãibras, insolação. Existem vários graus de lesão na pele que podem ocorrer, dependendo da intensidade e grau de exposição ao calor. Por isso, é muito importante tomarmos medidas para minimizar os danos do calor excessivo para a nossa saúde, que são manter sempre hidratado, não esqueça de tomar água, use roupas claras que permitam a ventilação do ar, evite ambientes fechados, sem ventilação. Se você estiver no ar ambiente, procure por sombra. Não esqueça de utilizar filtro solar. Cuidado com crianças dentro do carro, principalmente em ambientes quentes. Os extremos de idade, crianças e pessoas com mais idade, são mais vulneráveis às lesões pelo calor. Tome cuidado, evite lesões pelo calor. Olha só, ter cabelo crespo não tem nada de ruim, até porque não existem cabelos ruins. Então quer dizer que preto é negativo. Vamos botar tudo em pratos limpos. Em Minas Gerais, a cada 2 dias, uma mulher morre vítima de violência doméstica. Em 50% dos casos, as mortes foram causadas por facas, tesouras ou canivetes. Então corta essa de que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Tem que discar 181 e denunciar sim. Porque lugar de homem que agride mulher é aqui. Gilberto, foi através de você que conheci o deputado Gustavo Santana, pessoa que tenho grande respeito, mesmo porque foi em um grupo de WhatsApp que fazíamos parte que solicitei uma ajuda para a Santa Casa e ele prontamente atendeu. Não o meu pedido, que era até pequeno, mas eu soube que ele trouxe alguma verba, que ele fez alguma coisa para Passos e eu não sei o que foi de concreto. Você sabe me informar o que ele fez para a Santa Casa? Isabel, não só a Santa Casa, né? Até por uma amizade, uma votação de exemplos e pessoas para entender o pedido da gente, para ajudar, né? Mas, por exemplo, o deputado viveu uma verba dada pelo vereador para reforçar o localismo do SUFAC. Estava em condições diversas, isso na época parlamentar, foi destinada. Está tendo algum problema? Deputado, então, parlamentar,
importa se sequer mandou uma carta. Não é para isso que nós. Pois não só para atender o Wilson, mas também para poder seguir a homenagem da pessoa que foi fazendo justiça a Juazeiro, muito valioso, foi doado, foi recurso para que a gente mobiliasse a escola das ilhas, recurso para saúde, para medicamentos dos diabéticos. E a Santa Casa, pela Cássio Soares, compunha a oposição, eles tiveram um relacionamento próximo com a gente, no sentido de obter recursos para estavam em negociação com o Estado. Eu não sei exatamente os valores e quais foram, mas várias vezes o Daniel, o Alfredo, vieram aqui em Belo Horizonte, inclusive os acompanhei algumas estados, para que as tratativas com o governo do Estado viessem a facilitar a liberação de recursos, que é importante para esse processo deve ter também do UBS lá. A UBS foi uma verba dentro do governo Pimentel que ficou parada. Nessa época, Pimentel não liberou os recursos necessários para a continuidade da obra e o governo, a Vila ficou lá aquela carcaça. O que nós fizemos? Vendo que o governo do Estado ia retomar, nós conseguimos, através do Estado Santana, que Passos fizesse parte da primeira leva de licitações. E há quase 3 anos atrás, o governador esteve em Passos para retomar o projeto para pedido do deputado Gustavo Santana. Esse dinheiro ficou no caixa, parado na prefeitura, e agora há poucas semanas eu vi vídeos do prefeito anunciando o deputado Carlos. Mas isso também é pouco importa. O que importa é que houve um trabalho, esse trabalho possibilitou a liberação dos recursos. Se houve uma negligência, uma demora, por parte da prefeitura, isso é alheio à nossa atuação. Mas é importante deixar bem claro para todos os pacientes que Passos estava lá nos últimos lugares da fila. Pelo que eu tenho conhecimento, 27 das 70 UBS estão em obra. Então, o Passos certamente teria os recursos liberados. Mas o importante é da satisfação é o agrado foro íntimo de saber que houve um trabalho que possibilitou uma melhoria para Passos, especialmente na área da saúde, tão carente na cidade, e da Vila Betim, que é uma região também que merece uma atenção especial por parte do poder público. Eu ia justamente tocar nesse assunto do Vila Betim. O prefeito até chegou a postar uma foto com uma faixa agradecendo o deputado Gustavo Santana, porque quando o Zema aqui esteve, falou que estava enviando essa verba para esse PSF do Vila Betim através do Gustavo Santana. Então o prefeito chegou a fazer uma faixa, colocar nas redes sociais um agradecimento, e isso aí sumiu rapidamente, apesar de que muitas pessoas tiraram um print, eu acredito que até eu deva ter essa foto. Me parece que até hoje esse Vila Betim está parado. E qual que é a justificativa para isso? A administração pode receber verbas, deixar paradas e não prestar contas disso? Qual o motivo de se deixar uma verba parada e a população daquela redondeza sem um PSF? Os motivos para a obra são motivos internos
Eu não sei por que não fizer isso. E qualquer raciocínio que eu faça é um raciocínio político e eu não entendo nada disso. Mas com relação ao que é prazo, Passo já devolveu recursos diversas vezes porque recebeu o dinheiro e não executou por inapetência e inépcia do poder público municipal. Agora, eles anunciaram que vão tomar e o recurso ainda esteja prazo para ser utilizado. Agora essa faixa está muito de conhecer. Se você tiver o print, por favor, me envie, para que eu possa fazer isso e eu mesmo tenho conhecimento. Tanto é que falei que não tem reconhecimento da questão do ar, da escola, da saúde, enfim, nada disso. Mas eu gostaria muito de conhecimento da faixa que vai me trazer alegria. Agora, vamos esperar que a política paciência seja menos politizada. Temos a utilizar os recursos dentro dos casos, mais competência, mais volúpia administrativa. Gilberto, qual que é a sua opinião sobre a omissão do senador Rodrigo Pacheco e sobre a prevaricação do STF? Você acha que o STF virou um partido político de esquerda ou um puxadinho do governo federal? Bom, eu não sei, poderia ser quadrado dessa forma de partido, mas existem questões do Supremo Tribunal Federal que mereceriam por parte do Estado Federal repreendendo, principalmente no momento em que, invadindo competências, o Supremo Tribunal Federal resolve legislar sobre assuntos que estão em pauta ou que foram deliberados por quem é competente para fazer o que é o Congresso Nacional. Nessa hora, o senador Rodrigo Pacheco se limitou a uma declaração e mais atitude. Nós precisamos ter um país de mais atitude e menos declarações. Eu acho que existe sim um problema de executivo no judiciário, principalmente com relação ao juiz Alexandre de Moraes. Isso precisa ser equilibrado. Há de conseguir uma solução para o caso através de quem constitucionalmente tem o dever de check and balance, pesos, que o Senado Federal deve ter entre os três poderes, nessa hora o Senado exerce essa função de colocar o Senado Federal na trilha daquilo que compete atuar. Se está vendo, e parece que extrapolando um pouco das suas competências, existe também uma comissão que não pode persistir. Tanto é que o desgaste político é muito grande no país dos senadores e, em especial, do presidente do Senado, que competiria a ele. Eu não estou falando de vítima nem nada, mas de atuação institucional no sentido de posicionar cada um dos poderes naquilo que lhe compete. Se isso não acontecer, nós estaremos fugindo do processo democrático. Nós estaremos seriamente comprometendo aquilo que chamam de Estado Democrático de Direito. Defendem tanto isso na hora de preservar verdadeiramente isso. Eu mesmo já ouvi o senador Rodrigo Pacheco dizer isso fartamente, mas seria a hora para preservar o Estado de Direito, um curso firme do Senado Federal no sentido de reequilibrar as forças que compõem o país. Você que está perto de grandes políticos, que convive com pessoas ligadas ao governo dentro da Assembleia, você acredita que o Pacheco poderá vir a ser eleito para o governo do Estado de Minas? Bom, eu acredito que pode ser candidato. Eu não tenho nenhum ponto do Pacheco, mas com ele tem esse desejo
E recentemente vi até que o presidente da República colocaria, mesmo tendo o seu partido posicionado nas suas figuras do futuro. Agora, é outro. Eu acho que desse momento, o desgaste da figura do Rodrigo Pacheco, independentemente de sua postura competente, quem nega isso, mas politicamente o desgaste é muito grande. Ele deveria ser posicionado de uma forma mais clara para que pudesse reassumir a posição de concordância da população. E depende também de quem são os candidatos. Quem será candidato do Verde Minas? O deputado Nico, por exemplo, é um fortíssimo candidato. Ele está não só pela juventude, mas pela posição que tem tomado no cenário nacional. Ele tem crescido a cada dia. O senador Cleitinho é outro nome que deve também ser respeitado pela invejável postura que tem no Senado Federal e pelo prestígio que tem com o povo. O senador Cleitinho é um dos poucos políticos que eu conheço, posso dizer que não tem rabo preso com ninguém. Ele fala o que quer, do jeito que quer, onde quer, e o que pensa, tem coragem de reposicionar quando descobre o seu próprio erro. E essa postura admirável se presenciará pela que tem a ser candidato. Fala-se ainda do deputado Aécio Neves, que, pelo que consta, teve a sua questão judicial resolvida, foi inocentado. E por mais que critiquem o deputado Aécio Neves, foi um bom governador de Minas e tem um apoio fortíssimo de políticos do interior. Então, são várias variáveis que fazem com que Minas Gerais seja um estado constante na política, as questões são debatidas com muita intensidade, e acho que a solução para isso depende muito de quem serão aqueles que disputarão. O povo vai se comparar a distância de partido, de apoio, você fala o que eu penso do plano. O voto no Brasil ele não é tanto ideológico ou contrário. As pessoas votam nas pessoas que acreditam. E isso vai depender muito de quais serão alternativas para que a população escolha o seu futuro governador. Ainda tem 3 anos. Há poucos dias, o secretário de Indústria e Comércio de Passos te respondeu em um grupo de WhatsApp que não tem nenhum conhecimento sobre a lista das empresas periféricas à Heineken. Qual a importância dessas empresas periféricas para a cidade e para a população? Olha, a Heineken produz essas cervejas. Os garrafas, os serviços, tem várias fotos, tudo que mais é produzido é produzido por as empresas chamadas periféricas. E desde a vinda da Heineken Passos, foi dito que a cerveja geraria menos de 1.000 empregos e mais de 10 empregos nessas indústrias periféricas. Daí a importância, porque a geração teve um dos pontos sociais mais significativos da cervejaria. O crescimento econômico também impactado no crescimento social. E quando eu soube que uma dessas empresas, parece que as latinhas de garrafa, estaria se instalando em postos para servir de cervejaria de baixo, me preocupei. Eu acho que a prefeitura deve priorizar a mobilidade política, como foi habilidosa da Heineken. Esse trabalho tem que continuar com mais intensidade ainda para fazer essas outras indústrias, que são as verdadeiras geradoras de emprego, que interessam muito. E quando eu soube, através desse programa de WhatsApp, que eles tinham uma lista de quais seriam as possíveis empresas, eu favorei, até isso na minha coluna lá na Folha da Manhã. Olha, temos que ter preocupação com isso.
Não é só pensar que vai aumentar isso, vai aumentar isso ou aquilo. É preciso pensar que vem mais receita, mas vem gigantesco que tem os seus enfrentados com um planejamento consistente, sólido e com visão de futuro. E no campo social, buscar essas coisas para que fiquem junto à mãe que é a rádio. E com isso posso dar oportunidade de trabalho para tantos jovens pacientes que hoje enfrentam dificuldades e que precisam ser atendidos. Gilberto, é público que a atual administração de Passos fez uma dispensa de licitação, deixando claro que era para beneficiar apenas alguns órgãos de imprensa, inclusive pagando altos valores para alguns e valores mínimos para outros. Com a mudança da lei de licitações, que agora está valendo a 14.133 e não mais a 866, esses tipos de privilégios na nova lei serão permitidos ou serão dificultados? A lei de licitações, mas parece que vai em por 26, 8,6, que é a que regula o momento de credenciamento. Ela dedica um artigo ativamente a aproveitar o uso de inexigibilidade, que é a modalidade prevista para o credenciamento. Ela veda de forma taxativa o uso disso para publicidade de vaga. Nesse caso, a 433 repetiu a mesma proibição, a mesma legislação. E eles estão fazendo. Eu tive dificuldade de consultar com diversos doutores mineiros, importantes pessoas que trabalham na área administrativa. Eu não consegui ver ninguém ainda que dissesse que essa alternativa é legalmente consistente. Eu já publiquei isso na minha lei de licitações. Acontece que o efeito de correção vem com o tempo. Eu também tenho alertado que pode estar no relógio para discutir em outro momento. A vedação é questionável. Fazer o credenciamento da publicidade de divulgação é vedado pela legislação. Estão criando um artifício jurídico para mascarar isso, que um dia pode ser descortinado, provavelmente o Tribunal de Contas vai apontar. E eu falei, inclusive, com um ex-juiz, um ex-desembargador, que todos eles estão de conversão isso se posicionaram isso. Vai dar para. Eu tenho alertado no sentido de que se faça a publicidade de divulgação, é evidente que deve ser feita. Jamais ser feita com publicidade pessoal. E é preciso verificar se isso está acontecendo também. Existe uma diferença entre inserções na mídia e, de uma forma subliminar, fazer a promoção pessoal do gestor público, que é verdade. Então, isso aí, em minha opinião, Isabel, pode ser uma coisa que gere uma discussão jurídica muito séria e que poderia ser evitada se feita de uma forma diferente. Gilberto, vou só te fazer mais uma pergunta, que meu horário já está complicado. No atual cenário político, qual que seria um nome de peso para a disputa da Prefeitura de Passos? Agora você perguntou. Bom, nós prefeito atual, obviamente, eleição, que é a favor, que ele tem um nível de popularidade, mas nós queremos pensar que a cidade vai de um momento de reflexão. E eu vou lá atrás, na primeira pergunta que eu fiz. Quando eu fiz essa a resposta que ele deu naquela época é de que ela queria mãos experientes, sérias e austeras para dirigir esse horário.
Então, eu acho que no momento nós temos que pensar primeiro nesse perfil. E segundo, que nós precisamos fazer um projeto de cidade. Nós não podemos ter esse projeto abaixo. É criar um projeto, pensando que a cidade vai desenvolver com a RAI e que os problemas que não são extremamente complexos, e por isso precisa de um planejamento muito mais eficaz, muito mais eficiente, com uma visualização de futuro muito mais ampla. E aí o prefeito vai ser quem vai segurar a bandeira desse projeto. Eu vejo vários nomes de muita importância, mas gostaria muito de reviver a prefeita Zé Figueiredo. Naquela época, o prefeito já tinha 80 anos. Todo mundo falava, ele venceu muito bem, ele fez um grande mandato. Eu acho que esse momento nós buscarmos na parada, deixou marcas de desenvolvimento, de crescimento, que tem experiência, sabedoria, para que nós possamos conduzir a cidade nesse momento crítico. E vejo, no contexto, vários outros casos que merecem respeito. A figura do professor Costa, quem foi adversário como um nome que tem posições de agregar um valor extremamente importante no cenário da construção de partidos, na construção de um projeto de cidade que seja importante, interessante, como aliás a atuação do professor Costa quando foi prefeito de Passos, especialmente na área da saúde. A saúde que tanto é criticada hoje, que tantos problemas trazem aqui, corre risco de vida, pelas dificuldades, pelos problemas que nunca são resolvidos. Então, talvez seja a hora de pensar de que precisamos dizer que pode valer a pena ver de novo, para que a gente possa, de uma forma moderna, de uma forma atualizada, de uma forma futurística, construir com segurança melhor para a merece. Eu vou despedir aqui do povo e te dou mais uns minutinhos. Boa noite, telespectadores. Boa noite, Gilberto. É sempre um prazer recebê-lo. Vou te aguardar aqui ao vivo, viu? Fique à vontade para deixar o seu recado para a população passense. Bom, primeiro, prestigiar o programa, pela importância. Eu sei que fique sabendo agora não se esquece, tem muita gente assistindo. Eu que exatamente que tem e pela independência que faz parabéns, fantástico. Participar desse programa, para mim, é muito de honra. Eu gostaria de deixar um abraço a todos aqueles que estão vivendo, a todos os meus irmãos pacientes, e dizer que depende de cada um de nós a construção de um futuro melhor que nós devemos chegar. E quando tem eleição municipal, é um pequeno passo que nós fazemos em direção a isso. Porque depois vem as estaduais e federais. Se nós temos problemas, compete ao eleitor no exercício democrático escolher de forma melhor para a cidade aquilo que deseja. Muito obrigado, uma boa noite a todos.